Glória ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Deus toda honra, toda glória, todo louvor pelos séculos dos séculos. Como é bom, meus amados, estarmos aqui no templo, adorando coletivamente, servindo ao Senhor, exaltando seu precioso nome, ouvindo a sua palavra. E agora nós vamos ouvir mais uma porção das Sagradas Escrituras, palavra que tanto anima a nossa vida, desperta a nossa alma e nos aproxima do alvo estabelecido pelo Senhor nosso Deus. A carta preciosa de Paulo aos Romanos, preciosíssima essa carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, 2 versos apenas. Verso 16 e verso 17. Está escrito: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém. A igreja pode sentar? Senhor, mais uma vez acabamos de ler a Tua palavra santa, poderosa, palavra que estimula a nossa vida e nos faz compreender qual é a vontade do Senhor para o nosso viver. Edifica a Tua igreja e usa-me apenas como instrumento em Tuas mãos, para o louvor do Teu próprio nome. Assim, ó Deus, nós oramos e agradecemos pelos méritos de Jesus, nosso Senhor. Amém. Continue com a sua Bíblia aberta em Romanos 8. É claro que a gente não vai fazer uma exposição do capítulo 8, porque não daria tempo. Mas eu quero iniciar, meus irmãos, mostrando a vocês, ou apresentando a vocês, um pensamento do pregador londrino, conhecido como o príncipe dos pregadores. Spurgeon disse que este capítulo 8 de Romanos é como o jardim do Éden, que continha toda sorte de deleites. Afirmou ainda Spurgeon: cada linha deste capítulo é uma mina inesgotável. Cada linha, cada palavra deste capítulo 8 é uma mina que jamais se esgota. Não tem como. De fato, meus irmãos, é uma verdadeira pérola cada versículo, cada palavra, cada linha. É uma verdadeira pérola que abastece a nossa alma, que traz conforto à nossa vida, que traz alegria ao nosso viver. Cada frase, cada palavra, cada
linha. Palavras que emanam do trono de Deus e do Cordeiro para a edificação da igreja. Para a minha edificação, pessoalmente, para a sua edificação pessoalmente e para a edificação da igreja coletivamente. Meus irmãos, de fato nós ficamos extasiados diante das revelações deste capítulo 8 de Romanos. A nossa alma fica extasiada. A nossa alma se rende. A gente compreende através da leitura a grandeza e a majestade do Senhor nosso Deus. Paulo inicia dizendo: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Nenhuma condenação. Nenhum juízo sobre aquela pessoa que está em Jesus nosso Senhor. Portanto, nós ficamos extasiados diante das revelações deste capítulo 8 de Romanos. Paulo põe diante de nós, meus amados, uma escada dourada. Cada degrau sobe para algo mais elevado. Você começa com o verso 1, o verso 2 já leva a sua vida para um degrau mais elevado. Pois cada degrau desse nos liberta, meus amados, ou nos revela que fomos libertos da lei e da condenação. Estamos livres da condenação eterna. Estamos livres da peia da lei. Estamos completamente livres. Também o capítulo 8 nos apresenta, nos mostra, nos diz e nos informa a respeito da nossa filiação com o Eterno. A nossa filiação com o Senhor nosso Deus. Paulo também nos mostra a nossa condição de herdeiros. Nós somos herdeiros e que nós estamos sujeitos à orientação do Espírito de adoção. E finalmente seremos co-herdeiros com Jesus. Não é uma maravilha? Não é especial? A gente tem que ler o capítulo 8 de Romanos ajoelhados, permitindo que o Espírito Santo domine o nosso ser, domine a nossa mente, e a gente vai, à medida que vai lendo, a gente vai crescendo, a gente vai amando mais o Senhor, e a gente vai compreendendo a nossa nova posição na pessoa de Jesus, que é uma posição especial, muito especial. Os versículos que lemos, meus irmãos, o apóstolo nos apresenta a base da herança que nós recebemos. Somos herdeiros. Herdeiros de Deus e somos co-herdeiros com a pessoa de Jesus, nosso Senhor. Observe o verso 16. O próprio Espírito. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito, à nossa alma, que somos filhos de Deus. Filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. E Paulo continua. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Agora, por favor, preste atenção à expressão paulina. Paulo diz assim: se somos filhos. Se somos filhos, somos também
herdeiros. Nós somos herdeiros de Deus e somos co-herdeiros com Cristo. E eu quero declinar, meus amados, algumas verdades a respeito dessa herança que graciosamente recebemos da parte de Deus, sem nada fazermos, sem merecermos. Nós recebemos do Senhor. Primeiro, a herança não é fruto da criação comum. A herança não é fruto da criação comum. Observe, não está escrito se somos criaturas. Não está escrito assim. Está escrito se somos filhos. Somos também herdeiros. Se somos filhos, somos também herdeiros. É o que está escrito no verso 17, a parte A do verso 17. Se somos filhos, somos também herdeiros. Portanto, a herança não é fruto da criação comum. Não está escrito se somos criaturas. Não. Está escrito se somos filhos. Se você lembrar de João, capítulo 1, verso 12, o que está escrito lá? Está escrito assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Por esta razão, nós somos filhos. Por esta razão, você está nesta posição de filho de Deus. Uma posição de privilégio. É claro que nós não devemos de forma nenhuma nos vangloriar. Eu não fiz nada para merecer tal posição. É graça, é bondade, é misericórdia, é amor do Senhor nosso Deus. Portanto, fica claro neste texto de João 1,12 que o homem se torna filho de Deus mediante a regeneração. Isto é, através de um nascimento celestial. É desta forma que você se torna filho de Deus. Sem nenhuma participação de sua parte. Deus soberanamente resolveu fazer de você filho dele. Filho dele. Portanto, o texto é muito claro quando diz que a pessoa se torna filho de Deus mediante a regeneração através de um nascimento celestial. Quem verdadeiramente nasceu de novo é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Esta é a sua herança. Esta é a minha herança. Esta é a herança do povo eleito do Senhor. Esta é a herança da igreja de Jesus. Esta é a herança daquele que está firmado em Cristo. Esta é a herança daquele que de fato nasceu de novo e é uma nova criatura. Segunda coisa, a herança não se encontra na descendência natural. Não é fruto da descendência natural. Não está escrito, por exemplo, se somos filhos de Abraão, somos também herdeiros. Não. Está escrito, o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. É algo que acontece na eternidade e alcança a nossa vida. O próprio
Espírito de Deus confirma a nossa alma, confirma ao nosso espírito que agora, em Cristo, somos filhos de Deus. Você não é uma pessoa qualquer. Você é um filho de Deus. Diz exatamente o verso 16. Consequentemente está escrito no verso 17, e se somos filhos, somos também herdeiros. Portanto, a herança não se encontra na descendência natural. Se você for um pouquinho mais adiante, no capítulo 9, Paulo escreveu, capítulo 9, verso 7. Paulo escreveu: nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Mesmo vindo do tronco de Abraão, a descendência natural. Aí Paulo está dizendo, nem todos são filhos. O que Paulo ensina aqui é o seguinte: os crentes autênticos em Cristo é que devem ser reputados. Observem, os crentes autênticos em Cristo é que devem ser reputados como verdadeiros filhos de Abraão e não aqueles que meramente são seus descendentes por geração natural. Por isto, a gente diz, na ideia da teologia reformada, a igreja é o Israel espiritual de Deus. É o povo que chama pelo nome do Senhor. Portanto, filho de crente não é crente. Quem nasceu da herança de Abraão não se transforma em crente automaticamente. Filho de crente não é crente, é filho da promessa. Filho de crente não é crente, é filho da promessa. É crente quando nasce de novo. É crente quando tem uma experiência com a pessoa de Jesus. É crente quando tem uma experiência com a mensagem da cruz, que é o poder de Deus que muda a mente, a alma e o coração do homem. Portanto, filho de crente não é crente. É filho da promessa. É crente quando nasce de novo. Quando se torna nova criatura na pessoa de Jesus. Portanto, irmãos, pessoas regeneradas pelo Espírito Santo são herdeiras de Deus e co-herdeiras com Cristo. Uma pessoa regenerada pelo Espírito Santo é uma pessoa que é herdeira de Deus e co-herdeira com Jesus, nosso Senhor. Terceiro, a herança. Essa herança que Paulo menciona não é resultado do serviço meritório. Não é resultado do serviço meritório. Não se acha escrito, se fizermos obras meritórias, somos herdeiros ou seremos herdeiros. Não está escrito assim. Está escrito, se somos filhos. Portanto, não é um processo através da obra meritória de alguém. Essa é a pessoa, de fato, é nascida de novo. Se essa pessoa recebeu do Senhor a graça de ser chamada filha ou filho de Deus. Na carta aos Efésios, capítulo 2, se você olhar para a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 8 e verso 9. O apóstolo Paulo, meus irmãos, destrói. Literalmente, Paulo destrói a teologia da salvação pelas obras. Ele arrasa.
Simplesmente Paulo destrói a teologia da salvação pelas obras. Está escrito no verso 8 e verso 9. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós. É o quê? Dom de Deus. Graça de Deus. Misericórdia de Deus. Bondade de Deus. É o Deus eterno que resolveu soberanamente se inclinar para o homem pecador. É o Deus que soberanamente resolveu agir em favor do homem pecador, resgatando a sua vida. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Aí Paulo completa, não de obras. Não de obras, para que ninguém se glorie diante de Deus, dizendo assim, eu fiz por merecer. Ninguém, nenhum ser humano chegará diante de Deus dizendo, eu estou aqui nesta posição de filho de Deus, e agora herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, e eu estou aqui no céu, porque eu fiz por merecer. Ninguém, nem Paulo, nem Pedro, nem Abraão, nem Moisés, nem Davi, homem segundo o coração de Deus, que serviu a sua própria geração, nem ele, ninguém poderá dizer, eu fiz por merecer, é dom gratuito de Deus, aleluia, é graça do Senhor nosso Deus. Portanto, a herança é resultado da generosidade de Deus. A minha herança eterna é resultado da bondade de Deus, é bondade da misericórdia de Deus, é resultado da generosidade de Deus, não é um serviço meritório. Agora, o resultado do novo nascimento, o resultado dessa transformação de criatura para filho de Deus, qual é? Paulo, na carta aos Romanos, ele vai nos dizer. Paulo escreveu no verso 10. Olhe para o verso 10 de Efésios 2. É importante você compreender. Está escrito, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, não pelas boas obras, para as boas obras. Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Filho de Deus é aquele que faz coisa boa, que tem um coração bondoso, que tem a mão aberta, que abençoa, entendendo que não são as coisas que são feitas que salvam, mas é o salvo que tem a necessidade de apresentar aos homens as suas boas obras. Não a Deus, aos seres humanos. Aos seres humanos. Cuidar de uma pessoa. Por exemplo, ontem entrou aqui uma moça chamada Raquel, com problemas no culto matinal, problemas psicológicos. E aí vocês precisavam presenciar a gentileza das pessoas que se aproximaram dela, para cuidar dela. E só deixaram Raquel quando as pessoas responsáveis por ela vieram buscá-la de carro. Ela havia escapado. Mas ela foi atendida, recebeu alimentação, cuidado e oração. Uma boa obra. Que talvez ninguém perceba, mas ela sentiu como é ser amada por alguém desconhecido.
por uma igreja que não a conhecia e que simplesmente ela adentrou o templo e foi amparada, e foi abençoada, e foi amada. Louvado seja o Senhor para sempre, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, irmãos, a herança é o resultado da filiação e não a recompensa das obras. Não é a recompensa das obras. A obra não dá o direito a ninguém de entrar no céu. O que dá direito à pessoa entrar no céu é o recebimento da mensagem da cruz, é receber Jesus no seu coração, é nascer da água e do Espírito. Aí sim a pessoa se torna um filho de Deus, uma filha de Deus, uma pessoa que recebe a herança do Senhor nosso Deus. Portanto, a herança é resultado da filiação e não da recompensa das obras. Em quarto lugar, e em último lugar, para a gente partir para a conclusão. A herança, preste atenção, a herança não é fruto de observâncias cerimoniais. A herança que Deus gratuitamente deu a você não é resultado de algumas observações cerimoniais. Não está escrito se somos batizados ou circuncidados, somos também herdeiros. Está escrito assim? Se eu participo de alguns eventos litúrgicos, automaticamente eu me torno herdeiro. É assim que está escrito? Se eu recebo o batismo por aspersão, automaticamente eu me torno herdeiro? É o herdeiro que recebe o batismo. É aquele que nasceu de novo. É aquele que já foi à cruz, é aquele que entronizou na sua alma, no seu coração, a pessoa de Jesus. Está escrito, se somos filhos. É o que está escrito, se somos filhos. Querem um exemplo? O ladrão que morreu crucificado ao lado de Jesus, não observou nenhum rito cerimonial e é herdeiro de Deus. Não foi batizado. Provavelmente, se era judeu, foi circuncidado. Passou pela experiência da circuncisão. Mas ele não recebeu o batismo. Ele não frequentou a classe de catecúmenos se preparando para o batismo? Não. O ladrão recebeu a Jesus. Senhor, lembra-te de mim quando vieres ou entrares no teu reino. Qual foi a palavra de Jesus para ele? Ah, meu filho, você precisa passar pelo rito do batismo. Foi isso? Você precisa dizimar, entregar a parte que cabe ao Senhor. Foi isso? O Senhor disse assim para ele, hoje mesmo. Assim que você fechar os olhos aqui na terra, aqui no Monte Caveira, você estará comigo no céu. Você vai para o paraíso. Ele tornou-se herdeiro de Deus. Sabem quais foram as atitudes do ladrão da cruz? Primeiro, reconheceu a justiça do seu castigo. Ele disse ao companheiro de sofrimento, ele disse assim, olha, nós merecemos. Nós fizemos por merecer.
Estamos pagando pelos nossos crimes. Nós merecemos estar aqui. Agora esse, não. Segundo, reconheceu que Jesus não tinha culpa nenhuma. Esse nada fez. Terceiro, pediu a Jesus que lembrasse dele. Jesus disse: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Ele tornou-se herdeiro de Deus, mediante a confiança no sacrifício de Jesus, que estava sendo levada a efeito exatamente naquele exato momento. Estarás comigo no paraíso. Portanto, irmãos, a herança não é fruto de ritos litúrgicos, mas resultado da filiação através do novo nascimento. Somente assim. Não há outro caminho. Não há outra maneira. Não há outra porta. Não há. É através do caminho que é Jesus. É através da mensagem da cruz. É através do Evangelho. E o Evangelho é Jesus. É através do Senhor Jesus. Caminhando para a conclusão, irmãos. Fica claro que somos herdeiros pelo fato de sermos regenerados ou nascidos de novo. Fica claro para a gente. Somos nascidos de novo, nascemos para Deus por seu Espírito Santo. E mediante a morte redentora de Jesus. E esta herança é mais do que, preste atenção, mansões enormes, ruas de ouro, riquezas e confortos do outro mundo. É mais do que isso. Por que eu vou para o céu? Porque quero desfrutar a Jerusalém celestial. É mais do que isso, meu irmão. É muito mais do que isso. Naturalmente possuiremos todas essas coisas. Porém, quão maior que isso será habitar nas dimensões celestiais, nas regiões da glória celeste, como está escrito: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. É mais do que isso, é Jesus. É Cristo, meu amado. É receber a Jesus. Você é co-herdeiro com Ele. Esta herança é divinamente grande, enorme. Interessante que lá no Apocalipse está escrito: o vencedor herdará estas coisas. Você é herdeiro, já lhe pertencem essas coisas. Agora, o mais importante, você está em Cristo. Que herança tremenda, maravilhosa, bendita, eternamente bendita. Na carta de Paulo aos Coríntios está escrito assim: tudo é de vocês, porque você está em Cristo, vocês estão em Cristo Jesus, tudo é de vocês. Somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros com Cristo, tudo é de vocês. Portanto, somos, primeiro, herdeiros da salvação. Você é herdeiro da vida eterna, meu irmão. Você não pode nem comparar o sofrimento da vida presente com aquela vida que o Senhor já mostrou a você através da Bíblia. Não há comparação. Na carta aos Hebreus está escrito assim: não são todos espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Herdar a vida eterna.
Quem está em Cristo é herdeiro da salvação eterna. E não há diabo no mundo que consiga arrebatar uma pessoa das mãos de Jesus. Você é herdeiro da vida eterna. Ponto final. Segundo, nós somos herdeiros da vida maravilhosa na eternidade. Na carta de Paulo a Tito está escrito, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. O que é a vida eterna? A vida que nunca mais termina. É verdade também. O que é a vida eterna? É não sofrer mais. O que é vida eterna? É não adoecer. O que é vida eterna? É não morrer. Não, irmãos. Essas coisas, elas são realidades, é verdade. Mas a vida eterna é Jesus. E você está em Jesus. A vida eterna é Cristo Jesus. E você pertence a Ele através do novo nascimento. Você é filho de Deus. Você recebeu a herança da vida eterna. Você é herdeiro da graça da vida eterna. Terceiro, você é herdeiro da graça da vida. Herdeiro da graça da vida. Pedro, em sua primeira carta, menciona essa herança. E ele está falando da relação marido e mulher. E ele diz assim, vocês são co-herdeiros da mesma graça. Marido e mulher crentes. Maridos e mulher que caminham com Jesus. Marido e mulher que nasceram de novo. Marido e mulher que amam a Jesus. Que amam a palavra de Deus. Que amam o Evangelho. Aí Pedro diz, vocês são herdeiros da mesma graça da vida. Que coisa extraordinária, irmãos, é a Bíblia Sagrada. Quarto, nós somos herdeiros da promessa. Preste atenção. Eu e vocês somos herdeiros da promessa. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 6, não vai dar tempo a gente ler do verso 3 até o verso 20. O escritor afirma que o cumprimento da promessa de Deus feita a Abraão fornece a garantia de que todos os cristãos são incluídos nela. Aquilo que Deus prometeu a Abraão, você também está incluso. Basta você ler Hebreus capítulo 6. Leia Hebreus 6. Está escrito assim, irmãos. Lá na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, verso 29. Descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aí você lê Hebreus 6, aí você volta para Gálatas 3, verso 29. Descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa que Deus havia feito a Abraão, agora se cumpre na minha vida e na sua vida. Nós somos herdeiros espirituais de Abraão. Não é a nação de Israel, não. É a igreja. É aquele que nasceu de novo. Em quinto e último lugar, somos herdeiros da justiça. Mais uma vez nos valemos da argumentação da carta aos Hebreus, do escritor da carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 7. Olhe para lá, meu irmão. Veja o que está escrito. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. De igual modo, aquele que está em Cristo. Nós entramos na arca que simboliza Jesus.
estamos salvos da condenação. Louvado seja o Senhor, portanto somos herdeiros da justiça. E finalmente, irmãos, somos herdeiros, para concluir, de todas essas benditas promessas, pelos méritos de quem? É pelos seus méritos? Porque você acorda 4 da manhã e ora 3 horas seguidas, ajoelhado? Porque você passa o dia inteiro lendo a Bíblia? Que seria muito bom. Orar 3 horas, maravilhoso. Orar 5 horas, bênção. Mas não é pelo seu mérito. Essas coisas você, como cristão, tem a obrigação de fazer. Porque oração significa intimidade com Deus, comunhão com Deus, receber a alegria do Espírito Santo. Viver para a glória de Deus, lendo a Escritura e praticando a Escritura. Não é somente lendo para preencher o tempo. É para praticar. Se eu não sou um crente melhor do que fui o ano passado, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Portanto, irmãos, essas promessas, elas chegaram à minha vida e chegaram à sua vida pelos méritos de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Os méritos pertencem a Ele. O demérito me pertence. O demérito pertence a você. A vergonha me pertence, a vergonha pertence a você. O corar de vergonha pertence a mim e pertence a você. Agora o mérito da vida eterna, o mérito da salvação, o mérito de ser filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, é mérito de Jesus. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. E eu e vocês cresçamos cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso bendito e eterno Salvador. Amém.